Meio-dia, 2 minutos. Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Araújo, boa tarde. Tudo em paz? Tudo sob controle. A gente estava conversando aqui agora sobre Os pessoas que chegam num objeto que não lhe pertence, que pertence a outro ser humano, aí acha de mexer em tudo, ajustar tudo do seu jeito, num objeto que não é seu. Isso é complicado, muito complicado. Eu tenho um amigo, aliás, que diz, eu não concordo não, é ele quem diz, que oficina automotiva foi o diabo que inventou. Que diz que deixa o carro na oficina, aí é para fazer um reparo na pintura, o cara mexe na bancada, no rádio, sai mexendo em tudo, né? É complicado mesmo. Cutucando tudo. Curiosidade do ser humano, não é? E se pelo menos deixasse do jeito que encontrou? Não deixa não. Mas não deixa não. Não tem como. Reginaldo Bastos aqui muito feliz com mais uma edição do Festival do Inverno. Cheguei ali, ele estava saltitante. Eita. Saltitante, parecendo um senador que tem num país do outro lado do oceano. Eu perguntei, que alegria é essa? Ele disse Festival de Inverno, tamanquinhos na feira. Pois é, e tem uma série, acho que com a Naninha na feira de carne, Sim, sábado próximo. Ele vai perder? Né? Você acha que ele vai perder? Não vai, né? Pois é. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está no centro do turbilhão. É claro que tem gente minimizando, é claro que tem gente dizendo que não houve nada demais, mas a proporção que o jornal Folha de São Paulo vai divulgando os áudios, soltando em doses homeopáticas, aí o negócio vai ficando, para alguns, muito grave, para outros nem tanto. Mas o efeito já é conhecido de todo mundo. Ontem à tarde, na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, primeira coisa que o ministro Alexandre de Moraes fez foi tentar dar as suas explicações. Acompanhe, por favor. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente. Você já percebe assim uma mudançazinha muito sutil no semblante, tendo que dar explicações. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa do colega. Preste atenção. Geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. O que os juristas estão dizendo, inclusive juristas paraibanos com os quais eu conversei, magistrados paraibanos que não querem se identificar por questões óbvias, o que eles dizem é que o rito processual não foi seguido. Haverá prejuízo no final das contas? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o rito não foi seguido por alguém que conhece a lei e que está na Alta Corte de Justiça do Brasil. E o grave talvez nem seja isso. O mais grave de tudo, são as conversas dos assessores que estão sendo soltas aí, sendo tornadas públicas pelo jornal Folha de São Paulo. O ministro Gilmar Mendes também saiu em defesa de Alexandre de Moraes. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. Eu fico olhando assim, honesto e sinceramente, com todo respeito, porque cada pessoa tem seu jeito de agir, seu modo de pensar, mas para dizer uma frase de 10 palavras, o ministro Gilmar Mendes precisa ler. Você notou aí que ele estava com papel e escreveu bem direitinho para não tropeçar nas palavras, né? Mas isso é uma questão de cada um. Eu apenas faço o registro aqui. Chama a atenção, né? Chegar aqui, a Anchieta fala meia hora sem nenhum papel na frente, eu também falo, qualquer pessoa fala, mas há pessoas que, devidamente acauteladas, para não correr nenhum risco, como disse a Anchieta, eu vou escrever que é melhor para não escorregar aqui nas palavras. E o debutante do Supremo Tribunal Federal, o noviço, mais moderno ministro da Corte, Flávio Dino, claro, saiu também em defesa do seu colega. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito isto viola qualquer tipo de
determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminha com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal. Cada um vê o que quer, né? Cada olhar entende as coisas de uma forma. Tanto que a gente olha para uma coisa, eu posso olhar para uma flor ali, achar a flor linda, maravilhosa. A Anchieta pode olhar e dizer, mas que flor feia, né? Horrorosa. Cada um tem a sua visão sobre qualquer coisa. Aliás, o ministro Flávio Dino, que nós vimos aí agora, atendeu ao PSOL e suspendeu as emendas impositivas também. Ah, é? Já havia suspendido as emendas PIX, ontem ele atendeu ao PSOL. Emendas impositivas dos parlamentares do Congresso Nacional estão suspensas também. Eita, até que se dê explicações. Olha a confusão que isso vai dar. E você acha que o Congresso não reage, não? O Congresso reage. Sim. Reage e vai reagir. E isso é dito pelos parlamentares. Agora a gente vai ao outro lado da moeda. Toda moeda não tem dois lados? O senador Flávio Bolsonaro, ao tomar conhecimento dessas divulgações feitas pela Folha de São Paulo, acha que a coisa extrapolou todo tipo de limite e todo tipo de bom senso. Vamos acompanhar também. E é muito interessante o relato que eles falam das ordens de Alexandre de Moraes. São mais de 6 gigabytes de mensagem, presidente. E aí, para concluir aqui, em alguns momentos das conversas, assessores relatam irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Abre aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Fecha aspas. Presidente, se isso aqui for confirmado, é uma prova de uma interferência direta do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dando ordens para prejudicar um candidato, desequilibrando a disputa presidencial. Algo que nós já suspeitávamos, mas se confirmando isso aqui, é a prova de que houve essa interferência pessoal direta, criminosa. Muito grave o que está aqui nessa matéria, presidente. E aí, mais uma vez, em se confirmando, não tem como esse plenário não tomar alguma atitude. O que mais acontece em Brasília desde ontem são reuniões de deputados, de senadores e algumas delas ali levando parlamentares das duas casas. Isso vai ser pauta da imprensa nacional pelos próximos dias, não tenha dúvida. Se vai ter alguma consequência ou não, a gente não sabe, ninguém tem bola de cristal. Agora, que é o assunto do dia, da noite, da madrugada nos corredores de Brasília, sim, isso é. Então, fazendo um comparativo assim de Alexandre de Moraes com Sérgio Moro, né? Sim. Estão achando que tem muita coisa parecida. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, presidida por Davi Alcolumbre, aprovou ontem, votou e aprovou a história daquela PEC do perdão aos partidos políticos, de 23 bilhões de reais, daquelas multas e tudo. A promessa é de que o plenário vote hoje. Há interesse de tudo que é partido para aprovar isso aí. Foi, inclusive, tema do Jornal da Cultura ontem à noite. A gente reservou um trechinho para você acompanhar as discussões em que nível estão. Refinancia e perdão de dívida para todo mundo. Você tem um problema aí de tributos atrasados na área industrial, de tempos em tempos vem um refis. Ou seja, eles estão aplicando um péssimo vício que o país tem, que é, a gente acabou de discutir, por exemplo, a questão do endividamento dos estados. Você volta a penalizar aqueles que cumpriram corretamente, os partidos que fizeram, dentro da regra definida, a sua alocação de recursos e candidaturas, ficaram prejudicados por aqueles que maximizaram o retorno eleitoral independente das cotas. E agora igualam e dão um tratamento igual mesmo para aqueles que... no Brasil isso é aceito de uma maneira em todos os âmbitos, né? Nós estamos agora vendo no âmbito dos partidos políticos, mas esse vício terrível a gente tem no âmbito... Legislar em causa própria. É uma coisa absurda. O Brasil, como disse aí o professor, é injusto com quem cumpre as regras. Você paga seus impostos em dia, se esforça, às vezes deixa até de fazer uma feira melhor, de comprar uma roupa, aí paga lá o IPTU, paga o IPVA, paga a taxa de licenciamento do veículo, tudo. Aí quem não paga, mais tarde tem um refis, o sujeito tem as multas perdoadas, o juro perdoado. Então é um benefício para quem não cumpre suas obrigações. É inconcebível. Não é? Infelizmente acontece.
Por aqui, o governador paraibano João Azevedo foi às redes sociais ontem e disse que a partir desse mês de agosto, todos os servidores do governo do estado da Paraíba receberão um vale alimentação de R$ 600, valor unificado para todo mundo. João Azevedo anuncia vale alimentação de 6 centinhos para todos os servidores públicos paraibanos. Bom, né? Boa informação. Se tinha gente que recebia 300, tinha gente que recebia 400, então vamos unificar. Todo mundo agora com R$ 600. Boca maldita de hoje. A boca maldita vem da sessão do Senado brasileiro de ontem. Durante a sessão foi discutido o tema de um empréstimo de alguns milhões de euros para a Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena esteve recentemente lá na França, nós divulgamos aqui, foi tratar com autoridades do mundo financeiro francês e especialmente parisiense a história desse empréstimo, que já tinha sido aprovado pela Prefeitura de João Pessoa, primeiro pela Câmara, foi para a Presidência da República. O presidente Lula assinou um documento dando o aval do governo federal para a consecução desse empréstimo, mas precisava do Senado votar. Sim. Ontem houve uma rápida discussão. A relatora dessa matéria foi a senadora paraibana Daniela Ribeiro. O presidente Rodrigo Pacheco botou em votação e todo mundo aprovou, sem problema nenhum. Lá para as tantas, o senador veneziano Vital do Rego pede a palavra. E em rápido discurso, ele disse que se associava à alegria do prefeito Cícero Lucena, dos pessoenses, que o empréstimo era justo, porque a prefeitura precisa disso para a mobilidade urbana e humana. Meu amigo, a senadora Daniela pediu a palavra, aí disse: você foi contra o empréstimo, você tem um discurso aqui e outro lá na Paraíba. Você trabalhou nos bastidores contra esse empréstimo e agora vem fazer discurso aqui dizendo que aprovou. É a nossa boca maldita de hoje. Vamos acompanhar, por favor. Daniela detona veneziano no Senado, chama ele de pequeno, hipócrita e diz que o senador envergonha a Paraíba. Olha que ponto chegou. Vamos ver o momento da sessão agora. Solta a matéria vai à promulgação. Meus cumprimentos à senadora Daniela Ribeiro pelo parecer ora aprovado. Com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer a todos que votaram. Mas, costumeiramente, eu não deixo quem me conhece na Paraíba e quem me dirige para João Pessoa e quem me conhece no meu estado e que me conhece de perto, a minha vivência, sabe que, costumeiramente, eu não consigo ser hipócrita nem jamais utilizar de palavras que são pela frente carinhosas e por trás bem diferente da atuação. Eu quero dizer a João Pessoa, a capital da Paraíba, que até agora, esse momento, diferentemente do que disse, é que me permitam e me desculpem dizer, mas tenho que expor. Até esse momento em que aqui trabalho para que isso aconteça, o colega senador veneziano trabalhou contra o tempo inteiro para que esse projeto não pudesse ser aprovado. E é feio, veneziano, você é o mesmo dos debates. Que coisa feia. Muito feio, muito pequeno isso. Aí depois ainda faz um discurso incrivelmente hipócrita. E eu quero dizer a vocês que já tenho fotos das trocas de mensagem, mas eu quero dizer a Paraíba, porque aqui vocês não têm nada a ver com isso. Mas pequeno, essa pessoa que você continua sendo, desde vereador até senador da República. Nos envergonha a Paraíba. Obrigado, senhor presidente. É feia a briga, viu? Nossa. É feia a briga. A família Ribeiro encrencou de uma vez com o senador veneziano Vital do Rego, e isso aí na tribuna do Senado, com a casa cheia, o Brasil inteiro assistindo. O negócio, ela pediu desculpas, né? O problema é levar uma picuinha da Paraíba para o Brasil mas inteiro. É a segunda ou terceira vez que a senadora Daniela faz isso, né? Agora, eu assisti a sessão praticamente toda, durou 7 horas e lá vai, e vi o que o veneziano disse. Ele pediu a palavra lá e disse: olha, eu quero me irmanar, João Pessoa e tal. Aí a Daniela: espera aí, você estava trabalhando contra. Ela disse que tem os prints das mensagens dele trabalhando contra. Aí, gente, é brincadeira. Foi a nossa boca maldita de hoje, concluindo assim a nossa coluna política, Anchieta. Até amanhã, Paulo. Até amanhã. Tem mais. Até amanhã. Muito bem, vamos a outras informações de Brasília com Napoleão de Castro. Anchieta, meu abraço, cumprimentos a você, cumprimentar o telespectador do Em Dia, da Rede ITA. A gente volta de Brasília nesta quinta-feira, acompanhando os temas mais relevantes aqui em nível de Congresso Nacional. E, tema palpitante aí para a coluna do nosso Paulo Roberto, nós tivemos exatamente o tempo fechou em relação à bancada da Paraíba no Senado da República, não é? Primeiro com a acusação da senadora Daniela Ribeiro de que o senador veneziano estaria trabalhando
para tentar impedir, para prejudicar um empréstimo de 260 milhões de dólares junto à agência francesa para a prefeitura de João Pessoa. A senadora foi muito contundente na sua fala no plenário do Senado Federal, acusando o senador veneziano. Em seguida, usando a tribuna, o senador veneziano buscou a sua defesa, buscou fazer e fez até uma acusação contrária, dizendo que a senadora Daniela foi sim quem praticou esse tipo de ação contra a cidade de Campina Grande. Para fechar a bancada do Estado, a bancada no Senado da República, o senador André Amaral, que está substituindo o senador Efraim, ele é o primeiro suplente, está no exercício do mandato, se sentiu envergonhado com o que pôde testemunhar ontem no Senado da República. A verdade, viu, Anchieta, é que a gente tem tanto tema importante em nível de país e especialmente no nosso estado da Paraíba, para que senadores da República, a casa maior do parlamento brasileiro, a gente possa estar tendo esse tipo de situação, eu diria até esse tipo de espetáculo. Particularmente com a vivência e com a experiência que a gente tem aqui em Brasília, eu lamento profundamente que, ao invés do debate de ideias e da luta por investimentos, por recursos para o nosso estado e para os nossos municípios, a gente tem esse tipo de ação que, na verdade, envergonha a Paraíba, porque, é evidente, foi no plenário do Senado e foi para todo o país. De Brasília, Napoleão de Castro. Pois é, o Napoleão repercutindo aquilo que Paulo falava há pouco, E uma repercussão horrível lá para Brasília dessa história toda. Olha, cerca de 400